O Drama da Bretanha, capítulo 8, O Obsessor. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, itens 467 e 468. A obsessão ou loucura por constrangimento é, sem dúvida, uma das mais tremendas desgraças que poderão atingir o ser humano. Constitui provação, na maioria dos casos, é expiação, resgate doloroso e humilhante daquele que no passado, ou mesmo na existência vigente, andou ultrajando a lei do Criador com atos criminosos contra o próximo. A obsessão é o desespero que envolve a criatura, a alucina e deprime, sujeitando-a às mais deploráveis consequências, até a queda moral e mesmo o suicídio. O maior antídoto contra a obsessão, porém, é a prática dos mandamentos da lei de Deus. Aquele que a esses mandamentos observa, com as virtudes daí inquiridas, estará imunizado contra as investidas obsessoras dos infelizes, a quem o ódio inveterado, o despeito, a inveja ou a vingança jungiram as trevas. A ação obsessora, contudo, somente será exercida se o obsediado pelas suas qualidades morais inferiores igualar-se vibratória e moralmente no seu antagonista desencarnado. Sua cura, como vemos, será difícil, pois que exigirá reformas morais acentuadas, e a reforma do caráter de uma criatura é obra de séculos, não de dias ou de meses, como muitos de nós vimos presumindo. Algumas vezes, para que haja ensejo de o obsediado procurar renovar-se moral e mentalmente em busca da cura, o obsessor pode ser constrangido a afastar-se. É a misericórdia do alto em ação salvadora, abrangindo os litigantes. Porém, se o obsediado conservar-se relapso e não se aproveitar do ensejo bendito para se melhorar, e se o obsessor, nesse espaço de tempo, por sua vez, não tomar resoluções regeneradoras que o convençam de que é preciso perdoar e esquecer o passado, porque a vingança perpetua o crime sem consolar o vingador e remediar o passado, a aproximação dos dois adversários far-se-á novamente e frequentemente tornar-se-á mais violenta do que o era antes. Daí poder-se-á concluir que são dois criminosos em litígio, duas almas infelizes que se punem e castigam, pois o obsessor é tanto ou mais desgraçado do que o obsediado, e que ambos sofrem porque querem sofrer. A bondade do alto, sempre atenta, socorre geralmente essas duas ovelhas transviadas, mas raramente é entendida. Comumente, então, o litígio continua no mundo espiritual, espraia-se em dores e situações inconcebíveis aos seres humanos, cujos sentimentos equilibrados jamais passaram por esse estágio de trevas. No mundo espiritual, retornam os litigantes, então, à reencarnação. São irmãos consanguíneos, são pai e filhos ou mãe e filhos que se detestam, cujo lar é o inferno em que estagiam, mas cujas vidas, atadas no ergástulo da convivência diária e do dever,
tendem a modificar-se, marchando para a reconciliação necessária, porque a lei que rege os espíritos, filhos de Deus, é amor e progresso que impelem à perfeição. Convém que essas coisas sejam ditas aos homens, para que algum dia venham eles a aprender que será mais fácil e meritório amar que odiar, perdoar que vingar, esquecer ofensas que sofrer indefinidamente, recordando-as, evitar a obsessão, portanto, do que praticá-la ou sofrê-la, pois repetimos, uma vez sendo-lhe dado livre curso, ela exigirá séculos para se extinguir. Ora, foi exatamente esse tenebroso panorama que envolveu Andréia de Guzmán e seu antigo obsessor, que se dizia ter chamado Monsenhor de B em uma existência e Arnaud Lumière em outra, quando a conhecera e passara a odiá-la. Vimos que Andréia repudiara o ensejo que o alto lhe concedera na pessoa do irmão Victor de Guzmán, o qual desejara reeducá-la para Deus e as virtudes. Em vez de atendê-lo, envolveu-se nas paixões inferiores, dando-se aos desfrutes de um aventureiro que pretendia amá-la, excitada pela solidão. Quanto ao obsessor, vejamos o que lhe sucederá durante o intervalo do ensejo que igualmente obtivera, a fim de procurar reeducar-se para Deus e a prática de sua lei de amor, perdão e progresso. Chamar-lhe-emos Arnaud Lumière, pois fora essa a sua identidade de homem quando encarnado pela última vez. Arnaud Lumière, pois o espírito perseguidor de Andréia, no momento em que Victor evocara as forças superiores do mundo astral a fim de ajudá-lo a libertar a irmã, vira-se constrangido a concordar em afastar-se, cedendo a uma proposta sumamente grave que lhe fizera Victor. Permitir tréguas à sua inimiga, de modo a que esta se recuperasse, renovando-se moralmente com a aquisição de virtudes capazes de apagar o mal passado que vivera em encarnação anterior. Soltara um grito de raiva e pavor ao ver-se devassado por um jato vivo de luz, grito que fora traduzido por Andréia, quando Victor com ele se entendera por intermédio da mesma. Durante muito tempo, ele vagou pela atmosfera das imediações do Palácio de Saint-Omer, desolado e impotente, como que tolhido em sua liberdade, sem poder atingir o ambiente de onde saíra, mas sem perder de vista a paisagem em que se movimentavam a jovem de Guzmán e seu primo Arthur. A este contemplava de longe como refletido por entre neblinas, com ternura e saudade. Mas Andréia vigiava incessantemente, alimentando o ódio em que se envolvia com um intransigente desejo de que todos os males e desgraças do mundo se abatessem sobre ela. Por meio das vibrações daquela claridade que sobre ele incendia, qual advertência protetora da misericórdia do alto, ouvia como eco provindo de longe, trazido por vibrações benfazejas, conselhos de paz, convites ao perdão e ao esquecimento, sugestões para um retiro nas instâncias reeducativas do além, murmúrios de preces, 1000 atrações para uma renovação mental e vibratória, por intermédio de trabalho edificante do bem. Mas resistia, atendo-se ao que supunha o dever de vigiar Arthur contra as investidas de Andréia, pois não confiava nela. Lembrava-se das desgraças que esta àquele infligira no passado, e não perdia um só dos seus atos na vida prática e íntima. Quando do desastre que reduzira Arthur à invalidez, seu desespero como espírito não teve limites. O isolamento em que se reconhecia, como que ilhado pela luz devassadora, a dor de ver seu filho, tão querido de outras vidas, preso a uma cadeira de rodas, tornou-o inconsolável, curtindo então desesperos inauditos.
sabia que tal acontecimento era consequência do terrível suicídio por seu filho, praticado ainda ontem em outra vida, e que esse suicídio tivera por causa Andréia, ou seja, a infame Berti de outro tempo, e seu ódio avolumou-se, quiçá com maior furor. Outra vez, revi as cenas pavorosas daquele dia do passado, na aldeia de Steinsburg, o suplício de seu filho Henri, o Arthur de agora, rolando ensanguentado a pedreira imensa que dominava o burgo onde viviam. Seu corpo dilacerado encontrado por ele próprio, seu pai no fundo do vale, e o sepultamento tardio e solitário à beira do riacho, em terra profana, porquanto não era permitido pelas leis religiosas o sepultamento do suicídio em terra consagrada pela Igreja. E atordoado, alucinado por essa visão implacável, extraída por sua rebeldia do fundo das próprias recordações, transtornava-o a outra, não menos atroz para o seu coração inconsolável. Arthur, detido na cadeira de rodas, como punido pelo próprio suicídio, levando-o a crises de desespero impressionantes, durante as quais repetia: ela há de pagar, levá-la-ei ao suicídio, como ela levou ao suicídio meu pobre filho. Era como se Henri, tendo-se atirado da pedreira e caído no fundo do vale, não morresse, mas se levantasse aleijado e inválido pelas fraturas consequentes da queda, e agora se sentasse numa cadeira de rodas com o nome de Arthur. Conselhos, palavras amigas, que por vezes docemente vibravam em murmúrios confortadores junto dele, tentavam consolá-lo, sem que ele lograsse acatá-los. Preces que ele ouvia fazerem em seu benefício, até mesmo por Victor, passavam por ele com o intento de envolvê-lo em refrigérios. Todavia, o seu endurecimento mental esfriava o calor benéfico daquelas vibrações e ele prosseguia na sua glacial desgraça, preso a um passado que teimava em se conservar presente. Nesta situação, deprimente para um espírito que antes deveria marchar serenamente para Deus, o obsessor de Andréia, certo dia, viu Arthur chorar copiosamente, a sós em seu quarto, quando todo o castelo já mergulhara no silêncio noturno. Porventura, ainda mais aflito, achegou-se ao amado filho do passado e auscultou as razões por que o infeliz tanto se torturava. O exame das vibrações pessoais no mundo espiritual é um acontecimento natural. Sabe-se que alguém sofre, pois que chora, e pranto é vibração dolorosa, tão angustiosa que comunica ao observador a amargura deprimente. E sabe-se por quê e por quem alguém sofre e chora, porque o pensamento do sofredor reflete as imagens que o torturam, focaliza as cenas e o drama todo no qual se debate. Revela-se, seja o observador espiritual de elevada categoria ou de inferior condições na hierarquia da vida invisível. Trata-se, pois, esse fenômeno de um fato natural, uma lei da natureza comum à vida do espírito. Daí, porque todas as crenças religiosas, espiritualistas, a moral, o senso, a razão, o sentimento e até a terapêutica recomendam ao homem cuidado com os próprios pensamentos, pois além de 1000 outros inconvenientes, sempre desagradáveis, os pensamentos mal dirigidos podem atrair um obsessor ou a este indicar pistas desfavoráveis ao próximo. Arnaud Lumière compreendeu que a causa dos novos sofrimentos de Arthur provinha ainda de Andréia. Procurou-a então, cioso de perscrutar sua conduta, desde quando dela se afastara, atendendo às súplicas de Victor, que desejara reeducá-la. Fiel à própria palavra, mantivera-se afastado durante todo esse tempo, não obstante continuar atento e conservando seu antigo ódio.
Dirigiu-se, pois, ao aposento da jovem. Ela deveria estar ali, pois a noite ia avançando. Uma vez ali, encontrando seu corpo adormecido, seria fácil encontrar a verdadeira individualidade e entender-se com ela, pedindo-lhe satisfações pelas ofensas dirigidas àquele que chorava, e então, quiçá, castigá-la, torturá-la. Mas o leito de Andréia estava vazio. Ela não se recolhera ainda. Dirigiu-se ao salão, onde sabia comum o serão da família. Encontrava-se deserto. Esquadrinhou todos os aposentos onde fosse possível encontrar-se a jovem. Não a encontrou em parte alguma. Entretanto, todos dormiam. Todos estavam recolhidos. Até mesmo Matilde. Onde estaria ela? Saiu então para o parque, pois não ignorava o velho hábito de Andréia, que gostava de sozinha perambular pelo jardim ou pelas alamedas do velho parque. Depois de algum trabalho, pois não possuía lucidez bastante para penetrar a ambiência e devassar seus escaninhos de uma só vez, depois de algum trabalho e atraído certamente por afinidades que o desamor estabelecera, foi encontrar Andréia nos braços de um homem, na semi-obscuridade de uma latada de rosas que a luz da lua mal iluminava. Então compreendeu o que se passava. Era mais uma traição das muitas que ela não tão bem sabia praticar contra aqueles que a amavam. Era por isso que Arthur sofria e chorava. Andréia era infiel ao noivo, aos pais, ao irmão e a ele, que também a amava e quisera vê-la pura e dignificada por si mesma. Era uma hipócrita que traía a um e a outro, não merecendo, portanto, a consideração de que se via rodeada. O nome tradicional e honrado que trazia, nem a confiança do noivo, que nela depositava fé e esperança. Compreendeu que Arthur continuava amando-a com toda a sua alma, que se resignara a perdê-la em favor do irmão, escolhido pela família para desposá-la, mas que a quisera pura e respeitável como todos a julgavam ser. Sua aversão, seu rancor, seu desprezo pela infeliz menina não teve então limites. Vendo-a ali nos braços de um estranho, embriagando-se com seus beijos, alucinando-se sob o calor dos seus braços, os pensamentos do obsessor retrocederam no tempo sem ele próprio desejar. E viu-se no século XVI, sofrendo o drama da traição de Ruth Carolina a Luiz de Narbonne. Pensou no que esse seu filho adotivo de então sofrera, engodado pelo femente do amor dessa mesma personagem, que ali estava, sob a latada de rosas, disfarçada em novas roupagens carnais. Relembrou depois o drama de Henri Nouniers, torpemente enganado e novamente traído por essa mulher em existência decorrida no século XVII. E pensou em Arthur, reencarnação do primeiro e do segundo, sozinho e sofredor, numa cadeira de rodas a chorar, no isolamento da noite, a consequência de um suicídio, cuja causa fora ela própria. E dizia consigo mesmo, enquanto a contemplava: eu me penalizei dessa criatura e creio até que cheguei a amá-la, quando ela se chamava Ruth Carolina, e tivera a família massacrada pelo terrível decreto de Catarina. Sua vingança contra o meu Luís foi cruel e desumana. Fui, contudo, seu amigo, e até cheguei a compreender e relevar o seu crime contra ele, por amor dele próprio. Amei-a um século mais tarde, quando ela se tornou Berthe de Steinsburg, e foi esposa do meu pobre Henri, a quem levou ao suicídio com novas traições. Perdoá-la ia assim agora. Quem sabe? Se a visse arrependida, ajudando o pobre Arthur a carregar a cruz que ela própria para ele criou. Fiz um pacto com seu irmão, a quem admiro e respeito, porque soube perdoar a Luís o horrível massacre, e comprometi a deixá-la à vontade, a fim de reformar moralmente e iniciar caminhos novos para o bem de todos.
Mas, em vez disso, que vejo? Traição, sempre a mesma, desde os tempos de Catarina. Traidora, indigna, eu sabia que ela não se submeteria aos desejos do irmão. Necessita sofrer, sofrer muito. O que ela sofreu depois dos dramas que a atingiram não foi sofrimento, foi revolta e rebeldia. Agora tenho-te, miserável, e não te deixarei tão cedo. As correntes funestas do pensamento de Arnaud Nomier teriam certamente fulminado Andréia se em seu corro não partissem outras benévolas e caritativas, numa tentativa suprema para furtar a presa ao seu perseguidor, a ver se ela conseguiria ainda se recuperar. Amigos desvelados que do invisível a queriam, esforçavam-se por ampará-la e, com efeito, conseguiram vantagem sobre o obsessor naquele momento, muito embora reconhecendo que a infeliz determinara o próprio destino com as detestáveis ações de suas vidas pretéritas, e a indiferença conjugada à volubilidade do presente. Subitamente, como que movida por um impulso exterior, Andréia desvencilhou-se dos braços de Marcos, pois ela atendera ao pedido da sua carta da véspera, indo despedir-se dele no parque, a horas mortas da noite. Muito comovida, sabendo por ele motivo do pedido de sua mão por ele feito, deixou-se envolver por suas carícias, na certeza de que se despedia dele para sempre. Afastou-se, pois, libertando-se dos seus braços assustada, como se fora surpreendida por alguém. Adeus, Marcos. Não posso mais permanecer aqui. Seria temerário. Se fôssemos descobertos, nem sei o que poderia suceder. Agradeço o me teres amado e desejado por esposa, mas nosso amor é impossível, impossível. Rejeita-me, então, depois de tantas provas de amor, me teres dado? Sabes que é duro para um homem ouvir o que acabas de dizer e que eu não desejo resignar-me a perder-te? Como viverei sem ti? Preciso falar-te ainda. Espera, não te vás. Ouve-me, não me abandones. Sei que me amas. Lutemos juntos por nosso amor. Havemos de vencer. Adeus, Marcos. Lamento a tua partida, mas nada poderei fazer. Meu compromisso com Alexis é grave, é um compromisso de honra. Partirei depois de amanhã. Quero ver-te ainda por uma última vez. Espero-te aqui amanhã, às mesmas horas. Não poderei. Tenho medo, muito medo. Deixa-me regressar a casa, por favor, Marcos. Larga-me, deixa-me. O que fazemos é perigoso, é temerário. Voltarás amanhã, prometes? A fim de livrar-se dele, ela prometeu. Sim, voltarei, prometo. Se faltares, serei capaz de loucuras. Prometo que virei. E separaram-se. Andréia entrou sutilmente em seus aposentos, imersos em solidão. Marcos de Villiers saltou o muro, qual assaltante destemido. Um criado esperava-o do outro lado com um cavalo. Ele montou e dirigiu-se a galope para casa. No dia seguinte, Andréia levantou-se tarde e muito nervosa. Sentia-se triste e angustiada. Teve crises de choro frequentes e seus pensamentos voavam para Marcos com uma insistência atordoante, aliando-a de tudo mais. O acontecimento da noite anterior emocionara-a até o delírio. Durante todo o dia sentiu-se ainda como envolvida por seus braços e a impressão que tinha era que aqueles lábios ardentes não se despregavam de sua pele. Sentia ainda o arfar do seu peito junto ao dela, perturbava o perfume dos seus cabelos que impregnaram o seu fato. Em vão, Matilde trouxera-lhe alimentos no quarto, vendo que ela se negava a comparecer à mesa da família. Em vão, o generoso Victor a indagara sobre a razão de sua amargura e harto suplicara que abrisse com ele o coração, pois era seu incondicional amigo, desejava ajudá-lo. Sua mãe convidara a oração. Aqueceu, mas não conseguiu fixar o pensamento nos esplendores celestes, a imagem que dominava sua mente em todos os seus sentidos, obsediando-os indescritível,
não era de nenhum ser celeste, mas a de Marcos de Villiers. Dir-se-ia uma obsessão fixada em sugestões mentais. Dir-se-ia uma alucinação histérica, um delírio, uma desesperação surda e inconsolável que lhe oprimia a vontade, escravizando-a a um desejo invencível de pensar em Marcos, de vê-lo, de falar-lhe, de pertencer-lhe. E nessa predisposição de espírito, viu se aproximar a noite.